Olá, como está o nosso áudio? Me contem aí. A live de hoje especial com o tema naprotecnologia. Você já ouviu no médico algo como seus óvulos estão velhos, você está muito velha para engravidar, você não quer congelar os seus ovos? Dr. Eduardo hoje é de uma outra linha mais humana que apresenta outras alternativas para a sua fertilidade. Então vem comigo que a live de hoje está linda, 5 estratégias para você. Me contem aí como está o áudio. O Dr. Eduardo já chegou. Já vou convidá-lo. Deixa eu ver aqui. Fixar nosso assunto sobre fertilidade. Opa, vamos lá. 1, 2 e... 2 e já. Convidando o Dr. Eduardo. Em 3, 2, 1. Vamos lá. Entrando. Três, dois, 1. Enquanto isso, já pega um aviãozinho e convida sua amiga. Olá, doutor Eduardo. Oi, boa noite, Flávia. Boa noite, deixa-me alinhar aqui melhor. Ajustar. Ótimo. Aí. Bem, doutor Eduardo, muito obrigada pelo seu tempo. Primeiro nós... Obrigado. Muito obrigada. Estava falando aqui, doutor Eduardo, que nesse lugar, a mulher com dificuldade para engravidar, infelizmente, ela escuta muito algo como: já pensou em congelar seus óvulos, sua idade está avançada, velha demais para engravidar naturalmente, ou com endometriose, ou SOP, só engravida com tratamento. E por isso eu convidei o doutor Eduardo aqui para dar um bálsamo de esperança e novas estratégias para essas mulheres, sobretudo que não compactuam com esse lugar de fazer tratamento para engravidar, ou que mesmo fazem com uma reserva no coração, porque tem um convite para uma outra forma. Então, vamos falar hoje, doutor Eduardo, sobre a naprotecnologia. Muito obrigada. Obrigado. Pois é, isso falando, as tentantes escutam coisa demais, né? Hoje mesmo no consultório, uma paciente minha com 40 anos falou: olha, eu passei por 4 médicos, os 4 médicos, alguns ginecologistas, outros não, ficaram me questionando por que eu estou tentando engravidar com 40 anos. Gente, né? Tipo, não cabe ao médico fazer esse julgamento, né? E principalmente hoje eu vejo que muitas mulheres com 40 anos têm uma saúde melhor que muitas mulheres com 30 anos. Então, assim, isso aí independe, né? E graças a Deus, assim, você tinha até comentado nos stories, assim, que infelizmente nós somos poucos na Naprotechnology, né? Mas realmente estamos crescendo e, se Deus quiser, vamos crescer mais. Mas para quem não sabe, então, Naprotechnology é uma tecnologia de procriação natural. Então, já é meio condensado o nome. Natural Procreative Technology. Então, é uma tecnologia que engloba medidas de investigação da infertilidade. Porque o que mais a mulher escuta que está tentando engravidar é que, nossa, os seus exames estão ok. Não sei por que você não consegue engravidar. É o que toda paciente que responde as minhas perguntas, fazendo no Instagram, pergunta: olha, meus exames todos estão ok, né? E aí o médico não sabe fazer, manda para reprodução para tentar descobrir, quer dizer, nem tentar descobrir, para tentar já fazer uma fertilização, é o que eu mais escuto. Então, a Naprotechnology é um conjunto de investigação, de protocolos de investigação e tratamento das causas da infertilidade. Ótimo, doutor. E essa observação, eu lembrei, eu assisti a sua live com a doutora Melissa, e ela falava algo como que na medicina convencional, que a infertilidade acomete cerca de 20% dos casais, no olhar da infertilidade sem causa aparente, para apenas menos de 5% se enquadra nesse lugar. Vamos falar um pouco sobre isso? Essas mulheres que têm a tal da infertilidade sem causa aparente? Então, sem causa aparente, Caiu. Eduardo, a mim vocês estão me ouvindo? O doutor Eduardo deve sair. O meu vocês estão ouvindo ok, né? O doutor Eduardo deve ter saído. Vou convidá-lo novamente. Deve ter caído a conexão dele.
A mim tá tudo ok, né? Vou esperar o doutor Eduardo voltar. Ele acusa que entrou, eu chamo ele novamente. Aproveitem aí, pega o aviãozinho, chama a amiga que vem muito conteúdo legal para vocês aqui. Como o doutor Eduardo disse, infelizmente são poucos médicos que têm essa especialidade da naprotecnologia. Cada vez cresce mais, daqui a pouquinho ele volta, vamos esperar. Então nós vamos conversar sobre isso. Eu sinto que o pior lugar nessa história de infertilidade é querer fazer algo em favor do sonho e não saber o quê. E a naprotecnologia vem apresentar para vocês várias ferramentas novas. Daqui a pouco o doutor Eduardo volta, pode ser alguma intercorrência do sinal. E eu descobri o doutor Eduardo pela doutora Melissa. Eu tenho uma aluna que é da comunidade Shalom, a doutora Melissa também é da comunidade Shalom. Em breve eu vou fazer uma live com ela também. Inclusive tem uma live lá no YouTube, depois vocês jogam, Naprotecnologia. Vocês vão achar essa live que o doutor Eduardo fez com a doutora Melissa, muito linda. 2 médicos falando sobre a naprotecnologia com uma leitura muito humana, muito cristã. Depois vocês vão lá no YouTube procurar. Se alguém tiver dúvida, me chama aqui que eu mando o link para vocês. Chamando o doutor Eduardo agora, vamos lá. Voltei. Ótimo. Acho que a minha conexão aqui deu problema. Ótimo, voltou, tá ótimo. Falávamos sobre infertilidade sem causa aparente. Então, eu falo que eu acho um termo equivocado, porque existe uma causa que não foi ainda diagnosticada, mas que há um problema a ser descoberto. Então, lógico, sem causa aparente, mas essa causa precisa ser descoberta. Só que eu não achei na ginecologia, até mesmo na reprodução assistida, até a Melissa é especialista em reprodução assistida, também não encontrou meios como a NAPRO para descobrir essas causas que não são aparentes. Então, a gente tem um protocolo de investigação de dosagem de progesterona, de dosagem de estradiol, valores específicos para cada período da fase lútea, que a gente não encontra nos livros, né? Infelizmente, eu vejo que não é muito disseminado esse livro. Tem um livro da Naprotechnology, são 1.200 páginas. Né? Tá aí para todo mundo comprar, para você lá no Amazon, você encontra. Mas eu vejo que esses estudos criados, desenvolvidos pelo Dr. Thomas Hughes, foi o desenvolvedor da Naprotechnology, não é disseminado. E eu vejo muitos colegas realmente totalmente perdidos, tanto quanto na investigação, quanto no tratamento dessas causas que não são aparentes de infertilidade. Perdidos e por vezes desejosos, né, de saber alguma coisa, a gente sente esse movimento, só que ainda vamos ser otimistas, ainda são poucos os médicos com essa especialidade. Que bom que já temos alguns, né? Pensando no copo meio cheio. E, doutor Eduardo, falando sobre a naprotecnologia, fala um pouco também sobre a endometriose, que ainda hoje acomete muitas mulheres e elas têm esse diagnóstico tardio de descobrir sobre endometriose, né? Talvez muitas mulheres com infertilidade sem causa aparente pode ser uma endometriose. Vamos falar um pouco como que essa mulher pode fazer essa leitura para descobrir se ela tem endometriose. Aqui no Brasil, o protocolo é totalmente diferente lá dos Estados Unidos. Lógico que também lá nos Estados Unidos o protocolo da Naprotechnology também é diferente de outros convencionais. Uhum. Lá, toda mulher com infertilidade passa por investigação de endometriose, independente se ela tem sintoma típico ou não. Então, muitas mulheres já passam por videolaparoscopia e já é visualizado na videolaparoscopia possíveis focos de endometriose, aderências, é avaliado a permeabilidade da trompa. Então, de cara, já é investigado causas anatômicas e também o rastreio de endometriose. Então, primeiramente, a paciente que chega no meu consultório, mesmo ela não tendo um quadro típico, eu também peço. Geralmente aqui eu não peço já direto a videolaparoscopia, mas eu peço ressonância com ultrassom com preparo intestinal. Então, para investigar a endometriose, lógico, o padrão ouro é videolaparoscopia, mas quando a gente dispõe, o que a gente pede e que eu peço é a ressonância de pelve com preparo intestinal junto com ultrassom. Isso aí já avalia bastante casos, então você elucida muitos casos que teoricamente não são diagnosticados, porque muitas mulheres não têm dor na relação, não têm dor, muitas cólicas menstruais, não têm todos aqueles sintomas típicos, né? Então, tem mulheres que passam despercebidos. E quando se vêem inférteis, às vezes, eu tenho muitas mulheres que tentaram fertilização várias vezes e depois
que chegou no meu consultório e falou assim, olha, eu já tentei 3 vezes fertilização, não deu certo. Aí eu fui investigar e descobri que era endometriose. Então, só para deixar claro também, voltando ao assunto da Napro-Technology, eu gosto de falar que o que a Napro não é. A Napro não é uma opção a mais, não é uma opção para quem quer uma fertilização. Então, é uma opção para quem não quer uma fertilização. Não é uma opção, não é uma técnica similar à fertilização. Não é uma técnica que você vai manipular embrião. Não. É só uma maneira da mulher restabelecer a saúde dela e que a gravidez seja consequência da saúde dela. Então, é isso que a gente faz. Perfeito. E também, doutor, essa mulher que por vezes ela ainda está no patamar da decisão, né? Se faz ou não um tratamento, antes de ela decidir, ela pode também recorrer à Napro como uma alternativa prévia, né? De se reencontrar e se encantar. Eu confesso aqui, nunca falei em live antes, aliás, essa parte sim, né? Eu e meu marido nos conhecemos em grupo de jovens, vivemos a castidade no namoro, casamos dentro da igreja, grupo de jovens, participamos da equipe de Nossa Senhora hoje, pastoral familiar, enfim. E foi um desafio para mim decidir se eu faria tratamento ou não de fertilidade, sabe? E foi muito, muito desafiador. A gente ficou vários anos querendo engravidar e eu caí nesse canto da sereia. E no meu lugar, eu não conhecia a Napro antes, sabe? Se eu tivesse conhecido, seria encantador. Então, por isso eu quero multiplicar para as mulheres. E a minha história, eu fiz indução de ovulação, inseminação, fertilização in vitro, não engravidamos. E engravidamos depois, naturalmente. Então, a primeira vez que a gente fez a transferência, tinha só 2 embriões, transferiu, não deu. Inclusive, foi na transferência que a médica descobriu que eu tinha endometriose. Não descobriu antes, meu caso. Por isso eu gosto de falar de endometriose, porque eu vejo muitas mulheres que não sabem, eu tenho um diagnóstico tardio. E, curiosamente, depois eu continuei, falei, não, já foi o que tinha que dar, se tivesse que dar, ia ter dado. Recorri à fé e outras perspectivas, outras frentes. Somos muito católicos. Minha filha nasceu no ano mariano, então eu descobri que estava grávida em maio, então foi presente de Nossa Senhora. Tem até um padre, que é nosso diretor espiritual, que a gente estava andando na praia, eu e meu marido, uns 2 meses antes, e chegou um terço rosa. Aí eu e meu marido olhamos, falamos assim, menina, e a gente nem estava grávida ainda. E aí eu falei com ele, ele falou assim, não, eu falei, será que ia manjar? Não é pra mim, não. Ele, não, Flávia, Nossa Senhora aparece de todos os lugares, toma posse, é pra você, sim. E a gente engravidou da minha filha, né, Amanda. E eu gosto de multiplicar isso, que a gravidez natural, porque, doutor, muitas mulheres, elas têm um sonho de engravidar naturalmente. Eu tinha esse sonho, e é legítimo, né? A mulher vê o próprio corpo sendo capaz de gestar, de conceber. E também tem um outro lugar de mulheres para as quais o tratamento não faz sentido no olhar moral e religioso. Então, e também tem muitas mulheres que talvez tenham lá, R$50 mil em tratamento de fertilidade. Ela também não está nesse lugar de fazer esse tratamento. Então, seja a mulher que quer a moral, que são muitas hoje, eu vejo, e a mulher da religião e das várias possibilidades que levam a mulher até a Napro. É porque eu digo que, assim, a paciente ideal para a Napro não é aquela que, vou tentar alguns meses, se não der, eu já tenho dinheiro para fazer fertilização e vou fazer. Não, porque para Napro, para a gente fazer realmente funcionar, precisa de paciência, precisa de dedicação, precisa de disciplina, precisa de mudança de hábito de vida, precisa de mudança de alimentação, de tudo. E quem tem uma facilidade e vê a facilidade na fertilização, vai achar isso tudo muito difícil, né? Vamos tentar lá, vamos colocar uma coisa mais prática, enfim, rápida, faz lá o embrião, vamos ver o que dá, vamos colocar. Então, não. A Napro, quem tem esse pensamento, não consegue se adaptar a todo o protocolo. Porque, por exemplo, a gente vai começar, a partir do método natural, que é o Creighton Model System, fazer o rastreio do ciclo. Então, são 3 meses de rastreando os problemas, as alterações do ciclo, as possíveis alterações. Depois de 3 meses de investigação, de avaliação do ciclo, a gente vai para realmente o início do tratamento. E muitas vezes vai terminar os 6 meses 3 meses de tratamento, de investigação, 3 meses de tratamento, e a paciente já quer o resultado. Não é assim. E aí, muitas vezes, eu vejo pacientes desistindo
porque não querem esperar. Somem, ficam 6, 8 meses longe, e aí não sei o que elas fazem, de repente elas voltam. Então, vamos começar do zero, é isso que eu falo. Então, por isso que eu digo, é entender que não é um procedimento que é feito, é um caminhar, é um passo a passo. E gradativamente vai melhorando a foliculogênese, vai melhorando a fase lútea, vai melhorando a ovulação. A gente vai melhorando também a parte hormonal do homem, né? Fazendo com que a motilidade melhore do espermatozoide, melhora o muco cervical. E aí, isso tudo, com o passar do tempo, a paciente consegue engravidar. Algumas conseguem muito rápido, outras vão demorar muito. Então, eu tenho pacientes que, elas, 7 anos tentando engravidar, em 2 meses ela conseguiu. Mas eu tenho outra que ela demorou 1 ano e meio, né? Então, quer dizer, paciência. Cada história é uma, né? Doutor, que interessante você falar que também para o homem, né? Porque talvez o homem também tenha essa dificuldade, que a NAPRO também atua em relação ao homem, ao marido. Então, é claro que depende de cada caso. Quando é azoospermia, quando a gente percebe que não tem nada de espermatozoide, não, aí a NAPRO não ajuda. Aí tem que passar no andrologista para investigar a causa dessa azoospermia, dessa ausência de espermatozoide, para saber se é reversível ou não, se tem tratamento ou não. Agora, em casos de hipospermia, muitas vezes a gente já consegue melhorar com algumas medicações, né? E associado, a gente também potencializa o muco cervical para facilitar esses espermatozoides um pouco mais lentos, para eles conseguirem vencer todas as barreiras e atravessar e encontrar o óvulo lá na trompa. Ótimo, doutor. Perfeito. As meninas perguntando aqui se existe algum médico da NAPRO em Minas Gerais. Sabe dizer? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Breve. Eu Deus falei quiser. com a minha ginecologista, inclusive, que ela também é católica. Eu falei assim, olha aqui, considera isso aqui. Então, fala, Flávia, a gente precisa realmente, porque assim, alguns ficam com medo porque tem custo, né? Não é barato você pagar 2 passagens, são 2 períodos nos Estados Unidos que a gente vai, então realmente tem um custo, um investimento a ser feito. Mas não só isso aí me trouxe benefício como católico, como ginecologista, mas também percebendo que eu posso ajudar as mulheres, os casais, de uma maneira muito mais agradável a Deus, muito mais, até mesmo, tipo, biologicamente melhor, né? Unitiva para o casal também. Unitiva para o casal. E esse lugar de tratamento de fertilidade, por vezes, traz um desequilíbrio. Eu não falo só financeiro, mas emocional, a estrutura do casamento, muita tensão e ansiedade. Eu estou falando sobre data e como que é importante falar isso, que a mulher, por vezes, fala assim, eu vou tentar o método só durante 6 meses, só durante 1 ano. Então, aí eu escuto muito de algumas aqui, doutor Eduardo. Eu vou tentar engravidar só mais 3 meses. E aí? Você vai parar de ter relação com seu marido? Vai desistir? Vai mudar para uma ilha? O que você vai fazer? Então, é importante falar sobre isso, né, doutor? Como que é perigoso esse lugar de colocar data. Né? As pessoas não costumam colocar datas para o grande sonho da vida delas. Eu vou estudar para passar no vestibular só durante tantos anos. Eu vou passar... Então, o seu sonho de ter filho, um sonho tão lindo e legítimo, a gente tem que confiar no processo, soltar e não colocar data, inclusive. Exatamente. E aí as pessoas não percebem que mudanças que elas já começaram a fazer 6 meses atrás, na alimentação, até mesmo no pensamento, no comportamento, isso aí vai melhorando. E gradativamente o organismo vai modificando. Aí, de repente, quando ela pensa, fala, cheguei no meu limite, é quando ela deveria continuar, né? É interessante. E eu falo muito com as mulheres sobre o perdão, doutor Eduardo, que é uma fonte tão, tão linda de cura, seja na perspectiva espiritual, até a medicina já comprova vários casos, como que o perdão é curativo e libera espaço na vida das pessoas. E eu falo, inclusive, com essas mulheres para liberar o perdão para o seu médico e se blindar dessa energia. Se algum dia algum médico te disse que muitas adolescentes escutam, né, adolescentes, você não vai engravidar porque tem SOP, vai ter muita dificuldade para engravidar. E aí Isso, hoje essa é o mulher que mais jovem, fala.
Hoje essa mulher jovem, adulta, ela vem com essa hipnose ecoando no ouvido dela há anos. Você vai ter dificuldade para engravidar, você tem soro. E ela vai ecoando tanto isso. Então eu convido você, mulher, que já ouviu isso alguma vez na sua história. Todos são profissionais, são pessoas, são sujeitos a falhas. Então libera esse perdão de alguém que te disse algo. E é tão comum, talvez, doutor, a mulher tem dificuldade para engravidar do primeiro filho. E o segundo filho, às vezes, vem mais rápido. Por quê? Porque o corpo dela, eu li isso mais ou menos na analogia com o trabalho de parto, que às vezes o segundo parto é mais rápido que o primeiro. Não porque é algo, mas porque o corpo sabe o caminho. Achei bonita essa metáfora. Então, aqui também tem dificuldade para engravidar. Talvez a mulher tenha dificuldade para engravidar do primeiro e ela viu que é possível. Doutor, deve ter exemplos aí. E o segundo vai mais rápido, porque o corpo aprende o caminho, vê que é possível, aqui muda a engrenagem. Então, comecem a rodar, primeiro liberar esse perdão para você na sua história e pensar que você é saudável e pode engravidar assim, está aberta essa boa nova. É isso mesmo. Doutor Eduardo, ir no consultório, partilhar um pouco com essas mulheres, para elas virem, essas mulheres verem esses depoimentos aí de mulheres de idade mais avançada, o doutor já vem engravidando, das mais diversas doenças, só para essa mulher ver essas histórias e sentir conectada com tantas possibilidades diferentes de engravidar, mesmo com... Exatamente. Então, eu digo sempre para as minhas pacientes, falo assim, olha, não preocupa com a idade. Camila, minha ginecologista entrando aqui, ó. Aí, Camila, para você fazer o próximo treinamento aí, ó. Isso mesmo, Camila. A gente precisa de você. Isso. Mas eu falo para as minhas pacientes, olha, não preocupa com idade. A gente vai avaliar sua ovulação. Se você estiver ovulando, pronto, é isso que a gente precisa. Você vai... A gente precisa de um óvulo seu que se está liberando, esse folículo está liberando esse óvulo, é isso que a gente precisa. Né? Então, não interessa se tem 40... Eu tenho uma paciente com 46 anos, né? E a gente está tentando, a gente vai... É lógico que é mais complicado, você tem ciclos um pouco mais anovulatórios, você tem um muco que é mais deficiente, mas cada caso é um caso e é possível. Eu não posso julgar paciente um caso perdido, né? Não cabe a mim. Ainda mais a gente sabendo da providência divina, né? É lógico que eu vou fazer a minha parte. Se Deus me permitiu que eu fosse fazer o curso da NAPRO, é para eu aplicar. Agora a gente sabe, tudo acontece no momento certo, né? Quando Deus quer. Então vamos fazer a nossa parte. A paciente faz a parte dela e eu faço a minha. Perfeito, Eduardo. Eu fiz umas lives já com a Thalita, é conterrânea minha aqui, de doutora Thalita, e ela falávamos sobre isso. Nós fizemos em dezembro sobre fé e fertilidade. E tantos casos de mulheres na Bíblia que tinham... Eu ouvi isso de um diretor espiritual, sabe? Porque, por vezes, é importante falar com essa mulher se vê nesse lugar. Deus não quer que eu engravide. Será que é para mim engravidar? E foi um diretor espiritual que falou assim comigo, Flávia, a Bíblia está cheia de casos de mulheres que não podiam engravidar e engravidaram. E aquilo foi um sacode. Porque, por vezes, a gente fica querendo entender e saber mais do que Deus... E no ponto que é pior para nossa história. Então, por que não olhar a história, ler o que Deus quer para nós, o ponto que vai nos favorecer? Então, sim, você que está nos ouvindo aí, saiba. E eu e a doutora Thalita falávamos sobre isso, e ela falou, Flávia, eu ouso dizer que a Bíblia tem casos de mulheres estéreis que conseguiram engravidar. Então, assim, acreditar nesse Deus de milagres e pensar na perspectiva... Tem a passar, né, de Salomão, peça a Deus por sabedoria. Salomão perguntou para Deus o que você quer e ele podia pedir tantas coisas, e ele pediu sabedoria. Então você que está aí, peça a Deus sabedoria, e doutor Eduardo também, beba dessa fonte aí da NAPRO. Falando da doutora Thalita, ela me deixou de molho já tem tempo. Eu estou conversando com ela já está, acho que 1 ano, para ela ir fazer o curso. Então, se você tiver a oportunidade, fala para ela assim, olha, vamos, porque Minas Gerais precisa. Hoje, assista a live aí. Fala, Minas Gerais precisa. Pois é, Minas precisamos. Estou aqui pertinho dela. Vou falar com ela para fazer. A doutora Thalita é um amor, vai enriquecer muito a NAPRO. E tantas mulheres aqui de Minas perguntando se tem, ó, vou falar com ela. Tem em breve. Que bom, né? Imagina, se cada estado tivesse pelo menos um, já seria um bom começo. Então, é isso que eu quero, sabe? A intenção minha. Então, eu mandei mensagem já para o Felipe, lá do Rio, para a Thalita. Eu mandei mensagem para vários ginecos, assim, Brasil inteiro, né? Mas tem aquela coisa, aquele medo de
De não, enfim, de entender primeiro, não entender o que é a Napro Technology, de achar que vai mudar demais o foco, porque realmente quando eu fui fazer, não era o meu foco tratar infertilidade. Não, eu não pensava em fazer isso, né? Se o meu foco fosse tratar infertilidade, eu teria feito a reprodução humana. Graças a Deus eu não fiz, né? Então eu tive essa noção antes. Mas depois que eu fui fazer o curso, realmente eu vi que não digo que é só isso a Napro, né? A Napro, ela trata muito mais coisa. Toda alteração que a mulher pode apresentar. E tanto para a mulher que enfim, não quer engravidar, para solteira, qualquer problema ginecológico. Mas eu digo que foi um presente de Deus na minha vida. Graças a Deus. Imagina. E ver tantos positivos lindos, empoderar tantos casais, tantas mulheres e vibrar com cada história, com certeza é lindo, é dom de Deus, né? Assim como eu vi a live com a doutora Melissa falando sobre a sua esposa, que pecar em coparticipação, assim também, né, ser coparticipante de um milagre em contrapartida, ser instrumento de Deus nessas lindas histórias é muito gratificante. Eu vejo casos das minhas meninas, doutor, por vezes e é tão forte isso que a mulher, por vezes, de tanto escutar isso, como que a mente é importante, né? Você só consegue engravidar com tratamento, você consegue engravidar com tratamento. E a energia do feminino, o protagonismo da história dela vai cada vez mais se dissipando e diminui a estima de ser feminino, o casamento fragmenta. Aí essa mulher que até diminui a relação sexual com o marido, porque vou fazer um tratamento mesmo, e deixa de ressignificar o caráter unitivo do casamento. E como que é importante esse lugar? Acaba que quando muda essa engrenagem da mente, ela visita eu falo muito com as mulheres do enxoval emocional, engravidei, eu faço enxoval em Miami, não é desse enxoval que eu estou falando. É o enxoval emocional de olhar para dentro, de buscar ser a melhor versão para o filho antes de engravidar, de visitar as emoções. A amiga engravidou, por que tem que ter raiva da amiga que engravidou? Vai. E foi tão curioso na minha história, doutor, que Deus faz as situações diversas. E na época que eu fiz o tratamento, que eu transferi 2 embriões, não deu certo. E no outro mês, a minha comadre, sou madrinha do filhinho dela mais velho, de 5 anos, descobriu que estava grávida naturalmente de gêmeos. E ela falou, Flávia, você ganhou de endereço, como assim? Você acabou de fazer. E eu falei com ela de uma fé tão forte, eu falei assim com ela, Manu, eu sei que essa história é sua, a minha vai acontecer e vai ser linda porque é a minha, e essa é a sua. Eu até arrepiei quando eu falei com ela, sabe? E Deus é tão generoso que depois de meses eu engravidei, veio minha filha. E foi tão curioso que aí na minha cidade fez muito frio na época e ela comprou um enxoval todo de verão, não usou nada. Um enxoval novinho, tudo com etiqueta. Falou, Flávia, eu vou te mandar um enxoval ao dobro. E as meninas não teve, a minha filha nasceu em janeiro. Vou te mandar em dobro. Então, assim, literalmente, a energia que vai e volta em dobro. Então, mandem amigas de vocês engravidou, desejo bem. Ofereça para ajudar a organizar o chá de fralda. Fica feliz, vibra. Flávia, eu não consigo, eu fico triste. Isso é meio feminino, sabe, doutor? Às vezes a mulher fica com raiva porque cunhada engravidou, amiga, todo mundo engravida, menos eu. Então, como que é bom conectar com essa energia maternidade e ajudar E a eu mulher falo a ser também, altruísta. para até eu teve um post que eu coloquei e eu também costumo falar também para os casais. Antes de tudo, você e o marido já são família, independente se tem filho ou não, já são família. Então, eu vejo muitos casais que chegam com método natural e eu percebo que eles têm relação só no dia ápice, no dia da ovulação, e não tem nenhum outro dia de relação. Então, quer dizer, vamos mudar o foco porque está totalmente equivocado a relação, né? Então, quer dizer, tem que se amar mais, independente do objetivo, enfim, não é a função do casamento é focar, né, nessa gestação, em engravidar e esquecer da família que vocês já são, né? Então, eu vejo que esses casais têm que ser primeiro trabalhados na questão afetiva, né? Como você falou, para preparar, né, cada um individual e como pai, como mãe, mas como um casal, né, que se ama antes de tudo. E esse filho quer vir um lar cheio de amor, com certeza, né? E não para trazer amor para esse lar, que já estão sedentos de, então, ressignificar essa história também. E eu falo até com as minhas mulheres para não falar para o marido o dia fértil, dependendo do caso. Se a mulher é ansiosa, ressignificar isso. Claro, você faz um médico, se ele te ajuda, se flui bem para você, ok. Agora, essa mulher que fala com energia de tensão, sabe? É hoje, vamos lá, meu bem, é hoje. E aí, talvez pode trazer mais ansiedade. E trazendo ansiedade para o homem realmente dificulta mais
a ter uma ejaculação boa, a ter uma ereção boa. Então, quer dizer, isso influencia diretamente a atuação do homem. Então, a mulher, enfim, é emocional, mas o emocional pode atrapalhar demais o homem. Né? Ansiedade. Exatamente. E também a questão da estima, né, doutor? Porque esse homem se sente procurado só nos dias férteis, depois o resto do mês a mulher some. Então, como que é isso? Eu brinco até com as meninas, falo com o marido, falo assim, meu bem, hoje não é dia fértil, que eu quero namorar, por quê? E trazer alegria para esse casamento, se ressignificar. Porque, e aí, depois que veio o filho, a mulher coloca o pote de ouro todo lá no fim do arco-íris, quando vier o filho, e veio o filho aí. Você vai ver que é lindo, só que... E aí, o casamento tá... Infelizmente, né, doutor, muitas mulheres sonham tanto em ter filho, depois vem o filho, o casamento não resiste ao período pós-filho. Então, é importante esse casamento alicerçado antes de engravidar. E isso está muito frequente, né? Isso aí a gente vê direto acontecer. De repente, aproximando do primeiro ano do filho, né? O aniversário de 1 ano, e aí o casal já não consegue dialogar mais. Isso é muito importante mesmo, porque eu acredito que acima, mais importante, eu falar com meu marido, se o filho não vê, vamos viver uma história de amor nós dois. A gente não sentiu chamado a adotar no momento que a gente estava. Então, vamos viver uma história de amor. O filho é importante, é lindo, é legítimo, só que é uma cereja do bolo lá, né? O todo. Então, ressignificar o seu casamento, mulher, olhar. Por vezes, essa mulher quer muito, eu falo porque eu estive nesse lugar, viu, doutor? Essa mulher, por vezes, ela quer muito colo e ela esquece de dar colo pro marido. Então, eu lembro que uma vez eu falei com meu marido, falei assim, amor, isso e tal. Ele falou assim, eu também sofro do meu jeito. Não falo tanto quanto você, só que eu também sofro a espera. Então, essa mulher olhar para esse marido também desse jeito, como um pai, um futuro pai potencial, que vive à espera dele. Talvez a mulher quer só colo, 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 e desabafa demais, e reclama, e chora, e esquece de olhar com generosidade a própria história. Então, é bom também buscar um diretor espiritual, buscar uma amiga. Quando faz o método Bires e outros métodos, né, doutor? Acaba que tem uma outra mulher para poder conversar sobre isso e poupar um pouco o ouvido do marido com sabedoria para poder trazer mais fluidez para o relacionamento. Eu costumo falar para os casais assim, olha, o problema é conjugal. Então, a maioria das vezes, quando eu pego para avaliar o espermograma que o marido fez, quando, por exemplo, o foco é só a mulher, de repente endometriose, né? Ah, não, é o problema da mulher e a mulher assume, não, o problema é meu. E muitas vezes eu pego o espermograma do marido e tem alteração de motilidade e muitas vezes está lá como se estivesse normal. Então, os valores são diferentes, não são aqueles normal, porque muitas vezes o espermograma que muitos homens fazem já é tendencioso para fazer inseminação ou fertilização e coloca como se estivesse normal, porque eles fazem um swing-up, como se tivesse um melhoramento, né? Mas eu falo, o problema é conjugal, porque muitas vezes você tem uma ovulação boa e de repente o homem produz pouco espermatozoide. E aí no outro ciclo tem uma ovulação ruim, aí de repente é exatamente quando o marido produz mais espermatozoide. Então, assim, tem que ir com calma, os dois têm que entrar no eixo para os dois conseguirem engravidar. Perfeito. E nesse lugar eu gosto de falar, até fiz um vídeo uma vez, o problema é nosso, né? O problema não é seu, nem meu. De quem que é o problema? O problema é nosso, pronto. E sobre isso, doutor, eu lembrei de casos de pessoas, de casais que não encontram dificuldade em nenhum dos dois. E aí, problema é de quem? De ninguém. Então, o problema é nosso de qualquer forma. Abraçar essa história de amor aí a dois e alegria, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Então, vamos que vamos. Mas volta um pouquinho, só para eu saber um pouquinho da sua história, Flávia, porque, como você falou, tentou vários processos e foi naturalmente. Mas antes, nesse processo todo, foi descoberta alguma causa? Por que antes você não conseguiu? Doutor, assim, o espermograma do meu marido deu no limite, assim, não era ruim nem impossível, deu no limite, e eu caí na infertilidade sem causa aparente, era o que eu imaginava, sabe? E aí, fiz a inseminação artificial, eu ainda tinha a reserva de até a inseminação era onde eu ia, então eu sofri muito quando a inseminação deu errado, eu já estava 4 anos tentando engravidar, enfim, e aí caí no canto da sereia, do tratamento foi algo... Eu fiz, inclusive, a gente estava num retiro para servos, e foi até o padre Alexandre Patioli que deu uma direção espiritual de como decidir alguma coisa. E eu ouvi o meu ouvido que entendeu, sabe?
ele falava assim, que quando você tiver alguma dúvida de alguma decisão, para pensar o que você diria para Deus se você estivesse no leito de morte, lá em cima. O que você diria? Eu falei assim, ai meu Deus, eu fiz porque eu queria muito filho. Depois, se estivesse quase morrendo, o que você faria? Eu preferia me ver. E eu fui respondendo tudo e fez sentido para mim fazer o tratamento. Claro que eu não fui na teoria do catecismo, né? Eu fui só nas respostas da linha que ele falava, do Santo Inácio de Loyola, o direcionamento. Eu fui. E aí, eu tinha muito medo, meu medo era hiperestimulação. Porque eu tenho amigas que têm vários embriões congelados. Eu falei isso com a médica, tanto que foram 2 embriões só que aconteceu no nosso, e transferi os 2 e não ficaram. E a gente decidiu, não, então não vamos fazer mais, vamos esperar. E eu, até promocional do meu marido, nossa, ficou muito abalado nesse tempo, a estima da gente vai lá embaixo. E eu ressignifiquei, eu busquei outras frentes, sabe? Eu já gostava muito de estudar sobre programação neurolinguística, esse olhar de hipnose que a gente fala, que acha que é um colarzinho, só que não é. Eu que escutei muito, você só consegue engravidar com tratamento, você consegue engravidar com tratamento. Comecei a ressignificar isso comigo. Claro, e o clichê que eu comecei por ele desde antes, a alimentação, de exercício. E é tão curioso, porque até nesses tratamentos, a gente escuta alimentos inflamatórios e tudo mais, e aí eles dão de lanchinho lá, às vezes é um glúten, uma lactose, um açúcar. E eu falei, gente, eu tô com fome, o que eu vou comer? Só tem isso, então vai. Então, e foi na hora da transferência que a médica descobriu. Falou assim, olha, você tem endometriose. Eu pensei, minha irmã é médica em São Paulo. Ela falou assim, Flávia, você descobriu só depois. E eu fui escondido com meu marido. Não falei que a gente ia fazer tratamento. Porque era algo que tava com tanta reserva de fazer ou não fazer, que eu nem quis contar. Contamos só depois. Da gravidez natural que eu contei, inclusive. Eu fiquei com tanta vergonha. Não era algo que eu queria, só que o sonho de engravidar era maior, enfim. E aí, hoje, eu já sei que tem outras frentes e em breve Deus nos presenteia com o 2º filho. E foi essa a história, doutor. Mas então, no caso, deu a endometriose. Então, foi endometriose. E aí, diagnóstico tardio, como que nunca descobriu, né? Eu sempre senti muita cólica, e esse lugar de achar que cólica é normal, toma um Buscofen, toma isso, toma aquilo, então descobri a endometriose, e depois eu não fiz tratamento para endometriose, sabe? Na minha cidade ainda é essa linha de faz tratamento com anticoncepcional, e eu não queria tomar anticoncepcional, porque eu sonhava em engravidar, então foi isso. E aí segui no nosso propósito, Deus e as minhas mudanças, e a gravidez veio natural, no ano mariano. E eu descobri a gravidez em abril, e Dia das Mães era 14 de maio do ano mariano, e 14 de maio era o meu aniversário. Imagina litros que eu chorei no Dia das Mães, que foi o dia do meu aniversário, no ano que eu tava grávida. Tava na igreja, o padre falou assim, as mães levantam. Eu tava de 2 meses. E aquele segredo, né? Eu vou contar só a partir do 3º mês. A igreja assim de amigo. Quem aqui é a mãe levanta? Minha mãe olhou pra mim, minha sogra, e aí? Vou ter que levantar. Levantei chorando. Mas a questão da NAPRO, quando a gente vai fazer o curso, né? E eles mostram realmente como é a realidade da reprodução assistida. Então, de cada um embrião que realmente é fecundado, que vai para frente, 6 são descartados. 6 são destruídos, 6 morrem. Então, por exemplo, para um nascer, 6 vão morrer. Entendeu? 6 filhos, 6 filhos de Deus, tem alma, né? O embrião não é pré-embrião, porque muitas vezes o que acontece? Você chega lá na reprodução, eles colocam como se fossem pré-embriões. Não, eles não são seres humanos, eles não são gente, não são vida. É uma possibilidade de ser uma vida, né? Não. É um embrião já, não existe essa coisa de pré-embrião. É um embrião. Na minha cidade tem 2 médicos que fazem isso, e inclusive tem vários na minha cidade, no meu estado, vamos falar assim, meu estado. Tem vários médicos que fazem isso. Um dos que eu fui, que eu optei por não fazer, eu falei assim, se der hiperestimulação, como é que faz? Embriões a mais, como é que congela, como é que é o procedimento? E ele me explicou, não, tem tal procedimento, ou você congela, não sei o quê. Mas você sabe como é que é? É muito pequenininho. Não chega a entender que é a vida, porque é desse tamanho, fez uma conchinha de lápis, sabe? Eu cheguei a arrepiar. Na hora que saí dali, eu falei que meu marido disse, amor, sai correndo, que a gente não vai ficar, não. Então, tanto que a outra médica não entendeu o meu medo, a hiperestimulação e tudo mais, todos que fazem com esse outro tem 10, 15, era um medo meu super grande. Então, não, é pequenininho, é uma vida. Como foi o seu caso, por exemplo? Você engravidou naturalmente, depois de uma fertilização que não deu certo. A maioria das vezes que a fertilização...
a maioria das vezes que a inseminação ou a fertilização dão certo, são casos que não precisavam disso, entendeu? Pois é. Então é o que eu mais vejo. Por exemplo, eu tenho uma amiga que ela teve um aborto, de repente ela se viu naquela tristeza do aborto e procurou a reprodução, e aí ela engravidou, só que agora ela tem 7 embriões congelados. E aí? E ela engravidou de gêmeos, então ela tem 2 gêmeos, né? Um casal, e tem 7 embriões, e tem aquela tristeza, o que que eu faço agora? Porque daqui 5 anos, vamos chamar ela para dar o destino para os 7 embriões dela. Nossa. Então ela vai ter que decidir depois de 5 anos se vai jogar fora, se vai doar para alguém ou se vai desmembrar para fazer estudos, né? Então essa decisão ninguém pensa quando chegar. É uma decisão que aí vai impactar muito na alma dela. Nossa. E você, mulher que está aí nos ouvindo, eu lembrei do livro da doutora Savioli, Nutrição e Fertilidade. Vocês aí, fica uma dica de livro para vocês. Ela fala que o que a incentivou a escrever esse livro foi justamente... Eu lembro que na minha história para engravidar, eu acompanho muito Canção Nova, eu vi várias palestras da doutora Savioli. Gisela Savioli. E aí eu mandei um e-mail para ela. Doutora Gisela Savioli, você tem que escrever um livro sobre fertilidade, tal, que eu percebi. Doutor, eu percebi sobre endometriose lendo artigos de fora, sobre alimentação, inflamatórios. Na minha época, 5 anos atrás, 4 anos atrás, era pouca informação. Hoje a gente vê nutricionista falando cada vez mais sobre isso. Então, eu percebi lendo artigos de fora sobre isso. Então, assim, eu falei com ela, ela falou assim, tá saindo do forno. Tanto que no mês que eu descobri que estava grávida, do ano, 2 meses depois, ela lançou esse livro dela, já estava quase saindo. E como que é importante essa mulher empoderar do processo, assumir o protagonismo da própria história. Porque por mais que você vá, eu recomendo que vá nutricionista funcional também, ou que fez sentido para você está em casa no dia a dia. E aí, é preciso conhecer a sua alimentação, conhecer a sua história, a Napo está aí também para dizer isso, observar os seus padrões mentais, se você segue repetindo para você isso, né, doutor? Assim como eu ouvi, você só consegue engravidar com tratamento, engravidar é difícil, o seu caso. Então, como que é importante essa mulher ser como se fosse uma advogada em favor da própria história dela, observando casos de mulheres que engravidaram mesmo com a dificuldade dela. Eu gosto de dizer, uma visão romântica e cinematográfica, se a gente conseguisse sobrevoar a cidade e cada casa que tivesse uma dificuldade para engravidar, que tem um bebê mesmo com a dificuldade, tivesse com a luz acesa, as pessoas iam se surpreender com tantas casas com luzes acesas. Tantos bebês que estão aí nos braços das mulheres não vieram sem dificuldade. Eu vejo, a minha mãe, por exemplo, teve dificuldade. Aí uma outra questão que a gente visitar a minha história. Até eu vou fazer uma live amanhã sobre isso, sabe, doutor? Você não é obrigada a repetir as mesmas situações da sua mãe. Então, a minha mãe teve dificuldade para engravidar de mim. E eu li essa história desde criança como algo lindo. Algo como, você veio muito amada, esperamos 5 anos para você vir. E eu carimbei isso para mim, como se demorar para engravidar fosse reflexo de amar muito o filho. E teve uma hora que, com autoconhecimento, eu disse para mim, olhando no espelho, falei assim, olha, você está pronta para engravidar? O seu filho vai ser muito amado mesmo, engravidando agora. Já parou repetir espelhamento da história da sua mãe. Então, a gente vai ressignificando a própria história e essa mulher que escuta tanta coisa, então, voltando aí pro cinema, tantas casas com as luzinhas aí que conseguiram engravidar mesmo com dificuldade, né, doutor? Tá cheio de Você casas. tinha falado de livro, eu indico também o livro Enfrentando a Infertilidade, uma abordagem católica, que eu acho isso um livro muito legal, muito importante para ler, com dicas de oração, dicas de santos padroeiros dos casais, com história da autora, né, que passou por essa infertilidade. Primeiro adotou um casal de filhos e depois conseguiu naturalmente engravidar de mais 2 filhos. Então, quer dizer, ela tem 4 filhos, 2 adotados dos 2 primeiros, depois 2 dela mesmo. E ela falando que o amor é igual, não tem distinção. Então, até mesmo a adoção, lógico, foi um chamado dela, claro que não é chamado para todo mundo, até mesmo aborda essa questão de adoção como sendo um chamado, mas que é importante se abrir também a essa possibilidade, que eu vejo que é tão difícil os casais chegarem para mim com essa abertura. É uma minoria que pensa na possibilidade de uma adoção, né? Isso aí eu acho que tem que ser mais disseminado, mais divulgado, né? Porque eu achei importante que é uma maneira de se doar, uma maneira mais linda de você realmente fazer com o que Deus fez por nós, né?
Realmente Deus é nosso pai adotivo. Então essa adoção que vem tantas histórias da Bíblia de adoção, né? Tantos Moisés, por exemplo, Moisés foi adotado e olha o que Deus reservou para ele, né? Então assim, se abrir a isso, a adoção, eu acho interessante você pensar sobre isso, pelo menos. Doutor, você falando sobre isso, eu lembrei de uma amiga minha, que são vários casos recorrentes, que por vezes a mulher visualiza a adoção como se fosse sinônimo dela desistir de engravidar naturalmente. Não é isso. Você pode Não tem adotar nada a e ver com continuar isso. com o sonho de engravidar naturalmente. E você falando a história desse livro, eu lembrei de uma comadre minha, que eu e meu marido, nós temos 7 afilhados. E uma das minhas comadres, ela é titular de cartório. E ela me contando que ela registrou uma mulher que chegou com gêmeos lá. E aí o nome dos meninos registrou. E aí passa 1 ano e meio, a mulher chega lá com mais 2 meninos para registrar. E aí ela falou assim, ó, fulano, você é animada, hein? Adotou 2, animou de adotar mais 2, cidade pequena. E aí ela foi e falou para ela, não, esses 2 eu engravidei naturalmente. E eu chego a arrepiar, que eu falei com a minha amiga na época, né? O clichê que a gente sempre escuta falar, a gente sempre diz, porque ela diminuiu a ansiedade, relaxou. E a minha amiga na época falou assim, Flávia, eu sinto que Deus viu a generosidade do coração dela e retribuiu em dobro. Então, achei tão bonito essa leitura que ela fez, que engravidar, adotar não implica em desistir do sonho de engravidar. E fisiologicamente eu não posso falar que a adoção vai liberar alguma infertilidade. Não vai tratar. Adotar uma criança não vai tratar a sua infertilidade. Mas, claro que você tem que pensar nas bênçãos, na graça que Deus pode te dar a partir disso, da sua abertura. E a questão de tratamento, que a gente estava falando, abertura ao tratamento, alguns casos realmente a pessoa vai ter que entender que vai ter que passar por um tratamento um pouco mais complicado. A questão da endometriose realmente não é sinônimo de infertilidade, mas muitos casos, quando a gente percebe que tem muita aderência, realmente vai ter que passar pela cirurgia. Né? Então, assim, cada caso é um caso e a pessoa não ter medo de passar por isso, muitas vezes é necessário, né? Então, cada caso é individualizado e cada um tem um processo, um tempo, né? Claro. Doutor Eduardo, eu lembrei aqui de um vídeo que eu fiz sobre a esterossalpingolografia, ressignificando isso, porque a mulher que vai fazer a cirurgia de endometriose ou a estero, que é tão temida pelas mulheres, logo pensa como algo ruim, como indo para o matadouro, e que desespero, socorro. E eu falo com essas mulheres sobre ressignificar, que a programação neurolinguística fala muito sobre isso, como que a nossa mente, a gente consegue... A Mikuji tem um exercício muito famoso, que ela ensina a falar, né, ficar com a mão assim, estilo Mulher Maravilha, falando frases, e comprova que isso muda o corpo, a fisiologia consegue mudar. Então, essa mulher que eu estou dizendo? Que quando você muda o seu padrão mental, até tem pesquisas que mostram trabalhos de parto. Mulheres que tinham medo, o medo da dor, geralmente os trabalhos de parto mais demorados, mais traumáticos, são fruto dessas mulheres. Independente se a mulher é grande ou pequena, filho grande ou pequeno, esse sentimento da mulher está mais associado a demora e dor. Então, como que o nosso sentimento interfere? Demais. E interfere muito. E nesse lugar para engravidar também, como que é importante visitar isso, esse sentimento, como que a mulher está. Eu tento fazer um trabalho dessa forma. Eu estou cuidando da saúde. Esquece tentativa de engravidar. Se você tem endometriose, e muitas vezes a mulher ela tem dor na relação, ela tem dor para evacuar, ela tem dores muito intensas. Eu quero a qualidade de vida, eu quero a saúde dela. Então, como eu falo sempre, a gravidez é consequência da sua saúde, mas vamos focar na sua qualidade de vida. É no seu tratamento da sua saúde. Então, por exemplo, se tem ovário policístico eu tenho que tratar porque quem tem ovário policístico tem mais risco de desenvolver câncer de endométrio. Então, quer dizer, não é questão no tratamento para engravidar, não, é para a sua saúde. O meu foco é tratar a saúde, que a gravidez vai ser consequência da sua saúde. Então, é isso que eu falo. Por exemplo, a esterossalpingografia vai ser necessário que muitas vezes tenha um estreitamento da trompa, que a partir desse exame pode, de repente, até abrir mais essa trompa e você pode conseguir ter um sucesso a partir só desse exame, né? Mas, se for descoberto algum problema, a gente tem que tratar, porque é a partir disso que a gente vai melhorar a sua saúde. Eu falava sobre a ístero,
Convidando essa mulher que vai fazer a ístero, a cirurgia de endometriose, pode parecer uma visão romântica, só que o hipnobuff, que é a hipnose relacionada com o trabalho de parto, fala muito nesse lugar, de como que as palavras, como que o pensar pode interferir nisso. Então, inclusive na fase pré-concepção, a mulher que quer engravidar, pensar a ístero ou a cirurgia de endometriose como se fosse um caminho mais perto, cada vez mais perto de teu bebê, como de certa forma ela estivesse indo para o trabalho de parto. E é tão bonito ressignificar isso, doutor, que eu vejo as mulheres falando pra mim, Flávia, depois que eu vi o vídeo, eu fiz a ístero de uma forma diferente. Eu brinco com ela, se arruma como se estivesse no seu parto, faz a unha, faz a escova do cabelo, se sinta se preparando para estar mais perto do seu bebê. Não veja o exame de uma forma hostil. Como que muda como a gente pensa diferente alguma coisa, né? Esse ressignificar. Então, antes de você ir para esse exame, para essa cirurgia, pense, estou indo para mais perto do meu bebê. E a verdade é que tem uma música da Maria Gadu que eu gosto muito, né? Todos os caminhos trilham para a gente se ver. Todas as trilhas caminham para a gente se achar. Então, seja qual for essa trilha, é a ístero, é esse exame. Então, pense isso como algo mais perto do seu bebê, ressignificar. E como que muda histórias, o ressignificar. Muito bom. Ai, doutor, muito bom. Alguém tem uma pergunta? Que bom mostrar novas ferramentas. Aqui, doutor, meu médico, ístero, a mulherada. Eu faço enquete, doutor, mais de 70% das mulheres falaram que já fizeram ístero. O exame dolorido. Meu médico fez hipnose comigo na ístero. Né? Que legal, amei. Oi? É de praxe a gente pedir, porque é um exame básico da gente, do rastreio de infertilidade, né? E muitas vezes algumas mulheres, dependendo da idade, nós vamos ter que pedir até antes, mais precocemente. Algumas a gente realmente só pede depois de um ano de tentativa, mas muitas, dependendo da idade, a gente vai ter que pedir até antes, né? Mas é importante fazer. Doutor, a Keilinha falou que é algo muito importante que a gente tem que falar sobre. Tive que ressignificar meus sentimentos sobre a minha menstruação. Como que é importante também isso? Eu falo demais sobre isso. Porque essa mulher recebe a notícia que ela menstrua lá na adolescência como algo, cuidado, agora você pode engravidar. Nossa, agora você vai sentir cólica. Não pode ficar com a perna aberta, tem que fazer isso. Só vende a menstruação para essa mulher como algo ruim. Então, que bom seria, e as minhas meninas já sabem, vocês mulheres aí também, a partir de agora, quando tiverem as filhas de vocês, afilhadas, ressignificar a menstruação. Que bom você menstruou, agora faz parte do time de mulheres, que pode gerar uma vida, que pode engravidar. Ainda não é hora, você vai decidir com seu marido. Só que ver a menstruação como algo bonito. E principalmente tem que saber que é uma coisa que acontece demais. Nos 2 primeiros anos da menstruação, após a menarca, né? Após a primeira menstruação, nos 2 primeiros anos tem uma imaturidade do eixo hipotálamo, hipófise ovariano. E isso aí pode deixar as menstruações irregulares. De repente, você encontra uma menina que acabou de menstruar, de repente, um ciclo fica 15 dias menstruada, aí passa um mês e não menstrua. Não, então eu tenho que levar no ginecologista. O que acontece? Começa já a usar anticoncepcional. Sem esperar até mesmo ter essa maturidade do eixo, né? Como eu falei. E muitas ainda escutam que vão ter dificuldade para engravidar já aí, né? Nessa primeira Então, assim, existe muito diagnóstico errado na adolescência de SOP. Muitas vezes não é SOP, muitas vezes é só realmente nesse período que ainda o ovário não conseguiu entender como funciona. Né? Ótimo, doutor. Informação valiosíssima. Ressignificar, inclusive, a menstruação. Eu falo com as mulheres, quando chegar a menstruação, ver essa oportunidade de ter gratidão a Deus, de eliminar junto com a menstruação os vícios, as fragilidades, abrir-se ao novo. É incoerente. E muitas vezes, quando a gente percebe que tem alguma alteração hormonal, isso reflete, lógico, na menstruação. Então, a menstruação vai me mostrar se tem alguma alteração. Ótimo. O ciclo todo vai me mostrar se tem algum problema. Então, é uma maneira do corpo se expressar. Então, o corpo fala, eu falo, se de repente, antes de descer a menstruação, ela está cheia, tipo, vários dias de borra antes de descer a menstruação, isso aí não é normal. De repente, desce a menstruação pesada com coágulos, isso aí tem que pensar que pode ser realmente endometriose. Ou depois que termina a menstruação, fica mais uns 4 dias sujando, ela tendo que usar protetor, aquele diário, né? Isso também não é normal. Aí passa o período fértil, chega a fase lútea muito longa ou muito curta, também vai me dizer que tem alguma alteração hormonal. Então, o ciclo todo vai me mostrar
como é que está o organismo dela. Então, por exemplo, se tem alguma alteração, vamos investigar tireoide, vamos investigar os hormônios, vamos investigar a prolactina. Então, quer dizer, isso vai me dar o sinal, o gatilho para falar assim, olha, vamos pesquisar, vai ter que investigar, porque alguma coisa tem. Mas o que é de fato o que acontece, a mulher já começa a tomar um anticoncepcional e fica tomando, porque de repente quando para de tomar, e é o que mais acontece, a menstruação volta a ser mais excessiva, porque se ela estava usando o anticoncepcional, ela não estava menstruando. Muitas vezes, quando a gente acha que esse sangramento que tem quem usa anticoncepcional é um sangramento menstrual. Não, muitas vezes é só descamação desse endométrio por causa do hormônio que ela está usando. A menstruação, ela obedece um padrão típico pós-ovulação. Então, muitas vezes, se ela tem um mês que ela não ovulou por conta do anticoncepcional, esse sangramento que teve foi só uma descamação do endométrio, e não necessariamente uma menstruação, de fato, normal dela. Aí, quando ela para de usar, ela volta a ter o padrão dela, da mulher, um padrão menstrual, e ela, não, esse não é meu padrão. Não, o padrão usando o anticoncepcional não é o padrão dela, não é o normal, não é a menstruação dela. Né? E aí, por exemplo, ela começa a usar por 20 anos, e quando ela para, ela muitas vezes se vê com dificuldade para engravidar. E até um estudo que eu coloquei recentemente lá no post, não sei se foi o último ou penúltimo, falando tanto da influência do anticoncepcional na reserva ovariana, na dosagem do hormônio antimileriano e no tamanho dos folículos, do tamanho do ovário, que tem uma redução de volume até 50% do volume ovariano, por conta do uso prolongado do anticoncepcional. Então, quer dizer, as mulheres têm que ficar mais atentas e cuidar da fertilidade desde jovem. Com certeza. É um grande presente para si, para o casamento, para o marido, para o filho. Com certeza. Doutor Eduardo, e nesse lugar de dificuldade para engravidar, muitas pessoas caem no canto da sereia e da facilidade de tratamento por ausência de informação, né? A sensação de quero fazer algo, não sei o quê. E por mais que a NAPRO seja algo não necessariamente para quem quer fazer tratamento, não quer, né? Esse ideal da pessoa que não quer uma outra opção, ela está decidida que ela quer pela via natural. É interessante porque muitas pessoas que estão em cima do muro e elas vão para o tratamento porque elas não sabem outra possibilidade diferente disso, porque a medicina só diz isso para ela. Você não consegue engravidar naturalmente, só com tratamento, e ela vai acreditando nisso. Então, por isso, nosso tempo acabando aqui. Eu te agradeço por nós multiplicarmos para essa mulher que não quer fazer tratamento, que existe outra possibilidade para ela continuar com esse sonho de engravidar naturalmente, que é um sonho legítimo, e tem alguns profissionais como o doutor Eduardo aí nessa missão. E eu volto a falar, Flávia, conversa com a Camila. Camila é a sua gineco? É minha amiga gineco daqui, Então, Camila, a Thalita. Então, realmente não dá para aqui em Goiânia eu receber pacientes do Acre, do Amapá, do Rio Grande do Norte, não tem como. A gente tem que fazer um acompanhamento mais próximo. Então, por isso que eu falo, é importante que os ginecologistas, principalmente as ginecologistas católicas ou ginecologistas católicos, se atentem para essa necessidade. Tá aí, olha ela aí, ó. Pôs a mãozinha aí, Camila. Se atentem para essa necessidade das pacientes. Ótimo aí. Ela tem alunas minhas aqui da cidade, a Fabi, que tá gostando da Camila fazer, ó. Por favor, porque não adianta a gente disseminar e falar para as mulheres que tem essa possibilidade, sendo que pela logística não é possível, não tem instrutor suficiente, porque nós temos poucos instrutores. Então, onde elas descobrem? Tem algum site para elas descobrirem onde tem instrutores? Então, no site nosso é www.crms. Alguém escreve pra gente aí o site, por favor? Doutor, fala aí que alguém escreve. www.crmsbrasil.com.br crmsbrasil.com.br. Ótimo. Então é isso. Tem alguns instrutores aqui. O marido da doutora Melissa esteve aqui também, falando sobre o via família. Isso, ele falando que ele também é instrutor. Lá, escreveram o nome pra gente. Pessoal, dá print aí que o nome tá escrito. Tá certinho, doutor? Não tá o nome? A doutora Melissa escreveu também. Tá certo. Tá certo. Ótimo. Daí eu vou ter uma live com a doutora Melissa também. Então é isso, doutor. Nosso tempo vai cair. Muito obrigada. Que Deus abençoe a sua missão. Que Nossa Senhora cubra sempre o propósito do seu manto. Muita luz. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau. Pessoal, vou deixar essa live salva, viu? Por 24 horas. Então, pega esse aviãozinho aqui, ó. Manda para amiga, para o marido, para a família.
Aliás, se você perdeu alguma das várias lives que eu fiz aqui, inclusive com a doutora Thalita, com a Fernanda Padovani, com um monte de gente linda, lá na minha bio tem um link live. Você coloca o seu e-mail, você vai receber todas as lives. Melissa, breve vamos fazer live aqui, viu? Sobre a NAPRO, multiplicando mais amor, empoderamento feminino para vocês. A verdade é que você não tem culpa da sua dificuldade para engravidar. Deus não tem culpa, só que existe aí uma caixa de ferramentas para você fazer diferente. E profetiza, mulher. Deus realiza sonhos. Diagnóstico não é destino. Mais perto, cada vez mais perto de ter o seu bebê nos braços. E a live de amanhã, nós vamos conversar sobre você não é obrigada. Você não repete os mesmos erros da sua mãe. Sua mãe teve dificuldade para engravidar. Será que você necessariamente tem que ter dificuldade para engravidar? Eu vivi isso na minha história, minha mãe teve e eu também tive. E aí? Será que quais impactos disso? Como que a gente pode mudar isso aqui? Vamos juntas? Beijo, Deus te abençoe. Pega o aviãozinho e manda pra amiga, hein? Tchau, tchau, pessoal. Que live gostosa, né? E Jeane, espero você amanhã. O tempo tá quase acabando, hein, Mari? Ei, meninas. Amanhã vamos... Ai, terça-feira tem uma live com a Aline sobre mente e útero férteis. A linda medicina chinesa, muito conhecimento lindo para vocês. Ei, Camila, que os anjos digam amém.